Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a essa EBD Online, a melhor escola do mundo, e hoje com um tema desafiador para a sua vida. Você quer saber hoje se você é um cristão que está vivenciando a palavra de Deus? O tema hoje nosso é como lidar com os erros dos outros, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas são um instrumento de ferir o nosso ego. Será que você, como cristão, está fazendo o que Deus espera? Então eu convido você a ficar até o final desse estudo hoje para aprender com a gente sobre isso. Enquanto isso, eu quero desafiar você a nos ajudar, não vai te custar nada. O que você vai fazer? Está vendo pelo YouTube? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo. Se estiver vendo pelo Facebook, a mesma coisa. Curte o vídeo, compartilha com o máximo de amigos, deixe seu comentário e olha, não esquece de curtir nossa página e pôr para seguir. Isso ajuda muito os nossos canais de comunicação. Então espero que você agora, assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, comece a compartilhar com seus amigos e curtir esse vídeo, que é um vídeo feito com muito carinho para transmitir a palavra de Deus ao seu coração, à sua família e aos seus amigos. Enquanto você faz isso, eu quero convidar você também a ouvir conosco o hino 26, ao Deus grandioso, este hino que declara a grandeza de Deus sobre a criação e sobre nós. Sabemos que Cristo é Senhor de todas as coisas. Então eu conto com você agora para nos ajudar a compartilhar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali,
amado irmão, obrigado por ter compartilhado, obrigado por nos ajudar se inscrevendo no canal, curtindo nossa página, compartilhando, deve ter já curtiu, comenta aí. Muito obrigado pela tua participação. Agora nós vamos passar para o momento do devocional, esse tempo que a gente vai ouvir da palavra de Deus de forma mais breve, mas para preparar o nosso coração para o tema hoje, que é lidando com os erros dos outros aí, tá bom? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, um verso muito conhecido e que nos desafia a repensar a nossa vida cristã, como nós estamos nos apresentando diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O texto diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto é muito conhecido e o que o apóstolo Paulo propõe aqui na sua palavra é um desafio para que eu e você possamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar diante de Deus. Por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. A ideia aqui de manejar bem a palavra da verdade não é simplesmente uma questão de decorar versículos, de dominar todos os recursos da Bíblia, mas acima de tudo, significa que a palavra de Deus está implantada em nosso coração, sendo a regra de fé e prática, vivenciando os valores e princípios do reino de Deus. E aí surge uma pergunta muito importante: será que eu e você hoje nós podemos nos achegar diante de Deus como obreiros que servem a Deus, salvos em Cristo Jesus, que não tem que se vergonhar? Será que a palavra de Deus nós estamos manejando de tal forma que tem mudado a nossa vida, nossas atitudes, nossas palavras, essas pessoas que estão ao nosso redor em casa, no trabalho, com a família, as pessoas da igreja, as pessoas que convivem aqui virtualmente, pessoalmente com a gente, elas têm visto em nós a palavra de Deus implantada na atitude, da maneira que eu lido com todas as situações da minha vida? Essa pergunta é muito importante responder. Paulo nos pede que nos apresentemos a Deus como obreiros aprovados. Por isso nós temos que orar ao Senhor nesta manhã para que Deus nos ajude a sermos obreiros aprovados por Ele, para que a gente possa se apresentar diante dele. Detalhe, por isso que hoje nós vamos estudar um tema muito fantástico que tem a ver com como nós lidamos com o problema do outro, e você vai estar comigo aí participando durante toda essa EBD online, essa escola maravilhosa que o Senhor nos dá, para que a gente seja confrontado nas nossas práticas e assim a gente possa caminhar nesse processo de aprender da palavra, de crescer, de mudar, para que a gente possa se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero convidar você na sua casa a orar comigo agora, pedindo ao Espírito Santo, aquele que inspirou os autores a transmitirem a voz de Deus nas Escrituras, que esse mesmo Espírito ilumine o nosso coração para que nós possamos ouvir de Deus e sermos transformados nessa manhã. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Amado e bondoso Deus, nós primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, pois sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos transforme e que nesta manhã de domingo nós possamos estar amadurecendo um pouco mais a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a ouvir a Escritura hoje e a repensarmos de forma muito honesta e sincera naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero desafiar aqui os meus irmãos e a mim mesmo a transformação através da sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco quando nós abrimos a Bíblia. E nesta manhã de domingo, nós queremos ouvir sim do Senhor para sermos transformados em todos os nossos equívocos. Que o Senhor nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá então passar para o momento do nosso estudo. Convido você a ficar até o final e nos ajudar compartilhando, curtindo e comentando ao longo do estudo também, ok? Vamos lá então participar deste estudo. Bem amigo, bem amiga, vamos então passar para o estudo de hoje. Tenho certeza que vai ser um desafio muito grande para a gente, vai ser um tempo de aprendizado muito profundo para a nossa vida. O tema que nós temos a abordar é esse daqui que vai aparecer para você agora. Lidando com os erros do outro. A proposta que nós temos nesse estudo, amados, é pensar um pouquinho como a gente reage aos erros dos outros.
Quando nós erramos, amados, nós temos a tendência a ficar chateado, desanimado, a querer jogar a toalha, a desistir de todas as coisas, mas quando o outro erra com a gente, então, parece-me que é uma situação um pouco pior, porque a gente fica muito incomodado com esses erros e às vezes a gente trata aquele que erra com um coração tanto quanto maldoso, querendo que haja uma vingança, ou essa famosa vingança gospel que as pessoas ensinam. Então, nós vamos lidar com isso hoje, trabalhar esse tema com você aqui hoje. Por isso, nós partimos de um ponto de vista de uma realidade. Como que nós criamos um ponto de vista para ser o norte naquilo que nós iremos conversar nesta manhã de domingo? Eu quero trazer um texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, verbo permanente, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E eu quero destacar a declaração do apóstolo Paulo, duas expressões, né? Quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. E se é nova criatura, as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Ser nova criatura com novas atitudes. E que o apóstolo Paulo está aqui de forma muito abençoadora tratando, é que nós devemos reparar e pensar quão necessário é vivermos esse projeto de sermos novas criaturas, como o Senhor espera de você, como o Senhor espera de mim, como um líder, como um pastor de uma igreja. Em outras palavras, o texto quer nos mostrar o seguinte: a nova vida é a verdade de que o cristão vive na realidade presente do hoje do reino de Deus, tendo todas as ferramentas para uma mudança radical de vida. Ou seja, nós temos sim velhos hábitos que muitas vezes querem renascer em nossa vida e algumas coisas que são uma luta pessoal para que a gente parece que a gente não consegue se retirar do nosso coração. Mas aí é a grande bênção, porque nós temos a instrumentalidade do Espírito Santo agindo em nossa vida para nos dar condição, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da sua ação, para que a gente venha conseguir mudar. Assim, amados irmãos, eu quero pensar um pouquinho mais sobre isso, nessa perspectiva da relação com o outro. Por quê? O texto que nós vamos abordar hoje é um texto também que está dentro da mesma carta de Paulo à igreja de Corinto. Também é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, é importante que esse fosse o norte de caminhada nesta manhã. Por quê? Porque o texto que nós vamos abordar, ele está profundamente ligado com essa realidade que nós vimos no capítulo 5, verso 17. Vamos entrar então, amados, no qual contexto que Paulo trata essa realidade. Vamos lá. Qual é o contexto que Paulo está trabalhando essa realidade de nova criatura com novos comportamentos, onde os velhos hábitos, os velhos comportamentos ficaram para trás? Vamos lá. Paulo está tratando com falsos profetas que deturpavam a fé. Paulo pregou ali em Corinto, mas depois vieram falsos profetas que trouxeram outras doutrinas e outras práticas, muita religiosidade, muita espiritualidade vazia, que estavam levando as pessoas a um comportamento que não era o comportamento que se esperava. Esses falsos profetas tinham algumas características. Quais eram elas? Eles possuem carta de recomendação. As pessoas tinham cartas que recomendavam eles, né? Por isso que você entende quando Paulo fala assim que nós não temos necessidade de cartas de recomendação. Por quê? Porque Cristo em nós é a nossa maior carta de recomendação, escrita com o sangue de Jesus. Uma segunda coisa, eles tinham grande habilidade de retórica, eles eram influentes na fala, eles atraíam multidões pelos seus discursos, pela sua retórica, e as pessoas estavam seguindo esses falsos mestres. Uma outra coisa, eles tinham ênfase em visões, revelações e manifestações de milagres, tudo aquilo que o povo gosta, ou seja, eles tinham tudo que o povo gosta: revelação, visão, manifestação de milagres, que é o que as pessoas buscam até hoje. Quarto, uma suposta necessidade em aceitar dinheiro. Eles se mostravam piedosos em aceitar o dinheiro, em poder que esse dinheiro abençoaria, a carência deles. Quinto, a sua origem palestina. Eles vieram da Palestina, então as pessoas davam crédito ao ensino deles por conta disso também. Eles tinham sido, entre aspas, discípulos de Cristo, né? Nós sabemos historicamente que eles não foram os discípulos de Jesus. E último,
uma suposta pregação do Evangelho de Jesus. Então, todo esse emaranhado de características faziam com que as pessoas seguissem o ensino desses falsos mestres aqui na igreja de Corinto, né? Qual que é o propósito da segunda carta, quando Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto? O propósito é o seguinte: reconquistar os coríntios a uma verdadeira lealdade ao Evangelho, confrontando a sua aceitação de falsos mestres com o ministério realmente cristão e digno de ser seguido. Preste bem atenção na proposta ou propósito, porque Paulo escreve esta carta. Paulo tem a intenção de reconquistar os coríntios a ter uma lealdade ao Evangelho, uma verdadeira lealdade, e rejeitar essas mentiras, esses falsos ensinos, esses falsos mestres, e ter um ministério, aqui o ministério do trabalho, uma vida realmente cristã, não religiosa, cristã, que é digna de ser seguido. Por isso, essa ideia do que a segunda carta nos traz é importante, porque nós vamos lidar como devemos lidar com aqueles que erram. Então, se eu tenho na minha mente que Paulo tem o objetivo de levar as pessoas a repensarem, a voltarem a ser fiel ao Evangelho, não vivendo em falsos ensinos, numa religião que não é bíblica, mas realmente seguindo ao Senhor, numa fé que realmente é legítima, que deve ser seguida, então quando Ele vai nos ensinar sobre como tratar os que erram, nós temos como pano de fundo um convite à lealdade do Evangelho, à fidelidade para um Evangelho sério, e não esse monte de religiosidade que as pessoas estão empurrando goela abaixo nas pessoas, empurrando aquilo que as pessoas gostam de visão, revelação, de profetada, de milagres, mas que não transforma o nosso caráter. É isso que nós vamos aqui refletir nesta manhã, como lidar. Mas antes disso eu quero mostrar para você um vídeo que fala a respeito dos nossos relacionamentos pós-modernos, a nossa cultura, e eu quero convidar você a um vídeo muito curto que vai servir como uma breve introdução para que a gente possa adentrar ao texto bíblico desta manhã. Vamos lá então? Você já parou para perceber que na nossa cultura, muitas vezes nós sustentamos amizades por 10, 15, 20, 25, 30 anos, mas nós nos negamos a conversarmos sobre coisas sérias. A gente não chega para um amigo e diz: o jeito que você está criando seu filho está errado. O jeito que você está lidando com a sua esposa não é como Deus quer. As opções que você está tomando na sua vida profissional são incoerentes, inconsistentes ao discipulado com Cristo. Meu amigo, o jeito que você olhou para aquela mulher não está certo. Quando você toma conhecimento que um irmão ou uma irmã em Cristo, um amigo ou uma amiga de caminhada, está dando passos errados, contrários à palavra de Deus, está fazendo opções de coração distintas dos valores e princípios bíblicos, e você resolve ficar quieto, você está entregando essa pessoa mais cedo ou mais tarde para a disciplina de Deus. Não fique em silêncio, mas não falte com a verdade. Da mesma forma, não falte com o amor. Muito bacana esse vídeo, né? A gente tem relacionamentos, mas a gente se nega a conversar sobre coisas sérias. A gente tem dificuldade em dizer para as pessoas que elas estão errando. Agora é interessante que no final ele fala assim: não falte com a verdade. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas, né? Mas também não falte com o amor. Porque não é só falar a verdade. Porque talvez a gente possa querer falar a verdade, mas sem amor. E aí a gente começa a fazer uma outra coisa. A gente começa a se tornar julgador, a gente começa a agir como acusador, como aquele que deseja o mal e não o bem daquela pessoa que nós estamos corrigindo, que nós estamos tratando. Por isso, nós devemos pensar que lidar com o outro desta maneira de amor e não de julgamento só é possível quando nós nos relacionamos primeiro com Deus.
Se Deus não estiver com a gente não consegue corrigir o outro que está com a gente ou tratar o outro. Se Deus não estiver, se nós não estivermos seguindo uma fé bíblica, cristã, onde Deus é o centro, onde Deus é o Senhor de todas as coisas, a gente vai se tornar fariseu, religioso, que joga pedras, que acusa e que não ama as pessoas, mas ama simplesmente as práticas religiosas, que muitas vezes são legalistas e que não trazem nenhuma vida. Assim, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 2, versos 5 ao 11. Antes de lermos esse texto, mais uma vez, eu quero adentrar aqui, amados irmãos, ao contexto específico dessa porção que nós vamos ler. Eu trabalhei o contexto maior da carta, dos objetivos da carta, do que está acontecendo, mas agora eu quero afunilar para pensar no contexto dessa porção da Escritura aqui especificamente. Qual é o contexto? Paulo fala do caso de um irmão faltoso na comunidade. O que está sendo abordado aqui é a história de um irmão que pecou, que fez falta na comunidade. Olha só. É o caso de incesto que você vai ver em 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Eu já abri aqui para você, verso 1, desculpa. E eu vou ler para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, verso 1. Preste bem atenção. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só o que está acontecendo aqui, que Paulo fala que a perversidade aqui é tão pior quanto aqueles que não professam nada de Deus. Então, Paulo trata desse caso aqui. Nesse caso, é também uma ofensa pessoal ao apóstolo Paulo. Ou seja, nós estamos diante de um caso que refere aos ambos incidentes. Tanto a questão desse pecado, onde as pessoas estavam muitas vezes conivente com o pecado, esse pecado, essa prática imoral que nem entre os ímpios havia, e também pessoas que estavam afrontando, humilhando e tirando o crédito do apóstolo Paulo. Assim, a falta feria profundamente o apóstolo Paulo. Quando você vê Paulo escrevendo a segunda carta, você percebe que Paulo estava, sim, profundamente ferido. Quando você lê o capítulo 2, verso 4, olha o que fala a parte A. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Essa segunda carta que Paulo manda é uma carta escrita debaixo de muita tristeza, de muitas lágrimas sendo derramadas. E nós vamos entender um pouquinho mais aqui. Essa falta prejudicava e dividia a igreja de Corinto. Além de prejudicar, de manchar a santidade da igreja, dividia a igreja, porque alguns estavam, sim, apoiando o faltoso, dizendo que aquilo era natural. Estava indo contra o apóstolo Paulo nessa situação. E outros estavam querendo julgar, então havia uma briga intensa por conta dessa situação. Outra coisa, Paulo pediu que a igreja disciplinasse esse irmão. E por isso que muitos odiaram Paulo, porque Paulo levou a sério, corrigiu o pecado naquela igreja, e muitos tinham raiva de Paulo por conta disso, e por isso falavam tanto do apóstolo Paulo. Então, pensando nesse contexto menor da porção, vamos então ler o que o texto nos diz aqui. Olha só. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Olha o que fala o verso 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Vamos continuar aqui. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo,
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos aqui então pensar um pouquinho nesse texto nessa manhã e adentrar algumas coisas. Primeiramente, o texto começa com a exposição de uma relação complicada. Nós temos aqui uma situação delicada e muito complicada. Olha só, voltemos os olhos para o verso 5 e verso 6. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Quando Paulo usa a expressão aqui de duas palavras, dizendo causou tristeza, a expressão aqui junta significa o quê? Ação no passado com efeito no presente. Algo que foi feito no passado tinha efeitos até hoje, na situação atual, no momento que essa carta é escrita. O que Paulo está falando? Não o fez apenas a mim, digo que em parte a todos vós. Ou seja, nós temos aqui um efeito pessoal e coletivo. A dificuldade que está acontecendo ali, a situação que emerge no meio da comunidade de Corinto, tem um efeito tanto pessoal quanto coletivo, tanto para o apóstolo Paulo como para a comunidade. E isso está fazendo mal, né? E ele fala que, nesse sentido, houve o quê? Uma punição pela maioria. O que significa isso aqui? Que houve sim um tribunal eclesiástico. Nesse contexto em que esse homem erra, é sim feito um tribunal eclesiástico, onde se reúnem as provas, ele é julgado e disciplinado dentro dos moldes bíblicos ali na igreja de Corinto. Mas Paulo, ele usa uma expressão antes da punição, que é o seguinte: basta-lhe. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: correção e amor caminham juntos. Por quê? E aqui é o detalhe. Esse irmão havia errado, e o seu erro causou tristeza de forma individual, de forma coletiva, estava fazendo mal para a igreja. Alguns efeitos do pecado ali estavam prejudicando a comunidade de Corinto, mas agora Paulo diz assim: ele foi corrigido. Ele já foi corrigido. Agora nós precisamos amar essa pessoa. Porque a igreja não está só para corrigir e jogar pedras e condenar. A igreja está para corrigir e demonstrar a graça perdoadora e o amor de Deus. Em outras palavras, nessa relação complicada que nós encontramos aqui, o que Paulo faz, ele apresenta a graça prática. Ele vai evocar a necessidade de vivermos essa graça de Deus de forma prática. Como que Paulo faz isso? Olha o que ele fala no verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo a pessoa que causou dificuldade, consumido por excessiva tristeza. Aqui ele fala deveis pelo contrário. O que significa isso daqui? Caminho pelo que não é natural. Era natural que as pessoas jogassem pedra, era natural que as pessoas julgassem e quisessem condenar. Paulo disse, esse não é o caminho que nós temos que seguir. O que Paulo pede, que haja perdão e conforto. E aqui a palavra perdão significa o quê? Manifestação da graça de Deus no homem. Manifestação da graça de Deus no homem, ou seja, nós devemos transmitir aos outros aquilo que recebemos na cruz, o perdão, que é a graça de Deus manifestada na nossa vida. Ele fala que não só essa graça deveria ser manifestada, mas também houvesse conforto. E a palavra aqui é paraklesis, que significa o quê? Animar mutuamente na batalha. Olha só o desafio que Paulo está lançando aqui. Esses irmãos que estavam querendo julgar e condenar deveriam, pelo contrário, agir de forma não natural, mas pela graça de Deus. Eles deviam perdoar o ofensor e animá-lo juntos para que ele não viesse vencer essa batalha que ele estava travando contra o pecado na sua vida. Interessante que ele fala assim, para que ele não seja o quê? Consumido. E essa palavra consumido aqui significa o quê? Catapino, que significa devorado por animais, engolido por água, ou seja, um estado de desespero profundo. Neste caso, Paulo pede para que os irmãos perdoem a vida dele, animem ele para que ele não se sinta nesse estado de devorado, afogado,
pela excessiva tristeza. E essa excessiva tristeza aqui significa o quê? Até uma profunda depressão. Por isso que Paulo, ao escrever sua carta, ele convida os irmãos a viverem a graça de Deus. Ou seja, pelo contrário, vocês não devem condenar, mas perdoem, conforte, para que ele não seja devorado, consumido por uma depressão profunda e venha a se perder no caminho. Interessante que Simon Kistemaker, sempre cita esse comentarista aqui, olha o que ele fala sobre esse texto especificamente aqui. Com respeito ao ofensor, os coríntios devem mudar seu pensamento de exclusão para aceitação, de condenação para restauração, de justiça para perdão e de indignação para encorajamento. Se há arrependimento genuíno, deve também haver reintegração plena. Se Deus perdoa um pecador, a igreja não deve fazer menos. Olha que desafiador. Olha que palavra mais desafiadora que o apóstolo Paulo, que Kistemaker aqui, relendo, interpretando o original do texto que nós lemos, nos traz. O apóstolo Paulo aqui, amados, ele é realmente fantástico quando ele trata sobre essa comunhão, de como se lida com o erro daqueles que se perdem no meio do caminho. E é interessante porque Paulo vai apresentar essa graça prática a partir de 4 conceitos que eu queria abordar com você aqui nos próximos versos de forma muito breve. Primeiro, amor. A graça prática ela é demonstrada através de um amor real, através da obediência ao nosso Salvador, através de uma consciência bíblica do que é a vida, do que são as relações. E por último, através de maturidade daqueles que se professam cristãos nos mais diversos contextos que nós encontramos aqui. Então hoje eu quero começar a falar com você sobre a expressão amor. Olha só o que fala o verso 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo usa a expressão rogo aqui com a ideia do que? De seriedade. Ao tratar sobre o amor, Paulo está falando de forma muito séria, muito expressiva, que não é brincadeira que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele fala assim, rogo de forma séria para que confirmeis, e a palavra confirmar aqui vem do grego kirosai. O que significa essa palavra no grego? Autenticação pública de um compromisso, ou seja, o apóstolo Paulo quer que os irmãos de Corinto assumam publicamente um comportamento ético que reflita o amor, que reflita o perdão, que reflita a obra de Jesus. Paulo quer que publicamente eles confirmem o quê? O amor, ou seja, prática. Paulo não quer aqui uma fé, uma religião teórica que não afeta, que não muda. Paulo quer aqui que esses irmãos possam viver de forma prática esse amor. Não é um amor filosófico, não é um amor conceitual, não é um amor sentimental, é um amor autêntico. Interessante que a missionária Bugra, ela fala o seguinte, que amar é mais do que ser feliz, é perder o direito à própria felicidade em favor do outro. É esse amor que Paulo está tratando aqui, esse amor que confronta o amor que é implantado no coração desses irmãos aqui. É o mesmo amor que ele confrontou lá em 1 Coríntios 13, quando ele confrontou o amor egoísta, vingativo, possuidor, doentio de Afrodite, apresentando o verdadeiro amor de Deus sobre as nossas vidas. Olha só o que Simon Kistemaker mais uma vez comenta sobre esse texto. Paulo exorta os coríntios a amarem de coração o pecador arrependido. Olha que maravilha. Ele deseja que a igreja, como corpo e como membros individuais, dê séria atenção à súmula, ao resumo do decálogo. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e toda a sua força, todo o seu entendimento. Você conhece o texto e seu próximo, como assim mesmo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo aqui, a trabalhar de forma positiva, que as pessoas possam ter um amor, não um amor filosófico, um amor conceitual, mas o verdadeiro amor que emana daquele que segue a Jesus. Assim passamos para o segundo ponto da nossa reflexão.
obediência. Olha o que fala o verso 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Paulo fala também que vos escrevi. Aqui ele apresenta uma justificativa. Paulo está justificando o porquê dessa porção da Escritura, porque ele está escrevendo aos irmãos de Corinto. Ele quer ter o quê? Ele quer ter prova. Ele quer ter prova que em tudo sois obedientes, e não somente naquilo que eles se interessam em ser. É interessante aqui você notar que muitas pessoas têm a tendência a querer obedecer só aquilo que querem obedecer da palavra de Deus. Elas querem ser obedientes naquilo que lhes interessa. E elas têm uma enorme dificuldade em serem obedientes na totalidade das Escrituras. Elas querem obedecer o que lhe agrada. E Paulo diz assim, eu quero que vocês sejam obedientes em tudo. Então o que Paulo está tratando aqui com os irmãos? Prova de obediência. Quais são as provas? No ato de correção, no ato de restauração. Vocês têm que obedecer a Deus não somente na situação de você corrigir alguém, lidar com o pecado, mas também na restauração dessa pessoa. É interessante isso, porque Paulo, ele vai trabalhar daqui a pouco, mas eu já quero adiantar aqui, Paulo quer nos levar a pensar na consciência da cruz. A obedecer o que a cruz nos pede, a obedecer o que Cristo nos pede. Cristo pede para que a gente corrija os erros, mas que ame, que admoeste as pessoas, que corrija as pessoas por amor, não por vingança, não por castigo, não para apontar o dedo como dizer assim, ó, você merece ser condenado, você não tem chance de ser salvo ou abençoado por Cristo Jesus. Assim, Paulo então passa para a terceira base da graça prática. Consciência. Olha o que fala o verso 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. O detalhe aqui do verso 10, eu queria dissecar ele. Fica com ele aberto na sua Bíblia, porque é um texto fantástico. E nós vamos ler aqui, só que de forma quebrada, para que fique mais fácil de você entender. O que Paulo quer implantar aqui? Olha só como começa o verso. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. E a ideia do eu também perdoo aqui, o que está levando a pensar? Porque, de fato, ou seja, o assunto resolvido. De fato, o que tenho perdoado. Ou seja, Paulo, de fato, mesmo tendo sofrido afrontas, mesmo sendo humilhado, Paulo, de fato, estava perdoando. E ele mostra isso de que forma honesta e sincera ele faz isso. O fiz na presença de Cristo. Cristo é minha testemunha. Cristo é a testemunha que eu perdoei aquele que me ofendeu, perdoei aquele que me causou mal. Paulo é honesto e sincero diante de Deus dizer isso, eu perdoei. Então, Paulo diz assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, o fiz na presença de Cristo. Qual é a consciência que Paulo tem? A consciência da cruz e da igreja. Da cruz, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa da cruz. Se eu estou perdoando é porque a cruz me leva a perdoar aquele que me ofende. A cruz me leva a perdoar aquele que me faz mal. E da igreja por quê? Por causa de vós. Ou seja, Paulo entende que a cruz me levou a perdoar e esse perdão é necessário para que a comunidade cristã viva bem. Perceba que o convite que usa aqui é para que a gente deixe de tomar decisões pelo nosso ego ofendido ou ferido. Mas pense no que aconteceu naquela cruz, tenha consciência do quanto eu fui perdoado na cruz e tenha consciência que Jesus morre pela comunidade cristã. Ou seja, é por Cristo naquela cruz que eu tomo hoje atitudes diferentes, como a consciência da cruz, bíblica da cruz da comunidade, para que a comunidade que eu conviva hoje viva em paz e harmonia. E aí eu passo então para a nossa última parte aqui, que é o que? A maturidade. Olha o que fala o verso 11 aqui.
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo está falando aqui? O que eles deveriam fazer para que Satanás não encontrasse brecha, não encontrasse vantagem sobre eles? Primeiro, eles deviam tratar o pecado, porque o pecado não tratado traz margem para o diabo agir na igreja. Quando o pecado não é tratado, o diabo está agindo na igreja. Uma outra coisa, excesso na disciplina, porque é o oposto do primeiro. Se quando nós somos excessivos no julgamento, na condenação, o diabo está achando brecha, está agindo e criando vantagem em nós. E outra coisa, dissensões na igreja. E aqui, gente, eu preciso ser muito honesto. Ele fala assim, que não alcance vantagem sobre nós. Amados irmãos, quando nós estamos numa comunidade cristã e nós optamos por ser aqueles que vão criticar, falar mal, condenar uma liderança, condenar um membro da igreja, nós estamos sendo instrumento do diabo dentro dessa comunidade cristã. A gente fala mal dos outros, da liderança, porque a gente quer achar adeptos que comprem a nossa causa, que percebam, sim, você tem razão, nós estamos injustiçados, o pastor está errado, a liderança está errado, tal membro está errado. Nós queremos que as pessoas comprem a nossa causa. Nós estamos deixando o diabo alcançar vantagem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em outras palavras, nós estamos sendo um instrumento de Satanás dentro da comunidade de Cristo Jesus. Olha que coisa séria e que responsabilidade profunda nós temos quando refletimos nesses pontos. Olha o que Simon Kistemaker mais uma vez nos diz. Os ressentimentos da congregação são aproveitados rapidamente por Satanás para minar a saúde espiritual da igreja. Ele tira proveito de insultos que permanecem não perdoados e não resolvidos, iludindo o povo. Ele faz com que isso alimente um espírito de animosidade que divide e espalha os irmãos. E aqui a gente tem que pensar um pouquinho nessa questão da maturidade. Infelizmente, muitas pessoas imaturas na igreja, na hora dos momentos da crise, das dificuldades, se isolam e não resolvem a situação. Elas tendem a falar, a expor críticas, elas tendem a querer que as pessoas comprem a sua razão, o seu vitimismo, e elas estão dando vantagem para que o diabo opere dividindo a igreja. Isso é algo sério, gente, algo muito sério. Olha só o que Paulo fala aqui, pois não lhe ignoramos desígnios. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Vocês sabem disso. Vocês sabem como o diabo trabalha, vocês sabem que não perdoar é errado, vocês sabem que falar mal é errado, você sabe que guardar ira contra o irmão é errado, você sabe que ter ressentimento contra o irmão é errado, fazer fofoca é errado, mas a gente continua lidando com isso porque nos falta maturidade. A gente continua dando margem para o diabo agir, sendo instrumento do diabo na igreja porque nos falta maturidade, pois nós sabemos os desígnios que o diabo tem para com a sua igreja. Então Paulo pede que nós tenhamos maturidade para lidar com essas situações. Quais situações? O pecado que não é tratado, o excesso da disciplina e as dissensões na igreja. É isso que Paulo está tratando aqui, amados. De forma muito séria, Paulo está confrontando a igreja de Corinto a repensar seriamente no seu comportamento diante dessas situações. Olha o que o reformador João Calvino nos diz sobre isso também, algo muito bacana aqui da parte de Deus. Estamos cientes do aviso do Senhor, no sentido de que a mais frequente artimanha de Satanás, quando não consegue ferir-nos abertamente, é surpreender-nos com um ataque secreto sobre desígnios e ou ardis. Paulo usa a palavra, tanto desígnios quanto ardis, com um sentido negativo, significando os esquemas engenhosos contra os quais os crentes devem estar atentos e estarão, se permitirem que o Espírito de Deus os governe. E aqui, gente, eu preciso fazer um ponto naquilo que Calvino falou aqui, importante.
A gente sabe que Satanás, como ele não consegue nos ferir diretamente, ele vai agir secretamente dentro da igreja para causar divisão, para causar situações que vão minando a comunhão e a estrutura da igreja. A gente sabe disso. Então, ele está dizendo que Paulo, no seu texto, pede para que os irmãos fiquem atentos a isso, para que eles não venham a cair nesses problemas. Agora, o final da expressão de Calvino é fantástica. E estarão se permitirem que o Espírito de Deus os governe. Olha isso daqui. Sabe quando você fala mal, quando você critica, quando você é instrumento de fofoca, de crítica, que você fala coisas que ao invés de somar estão mais dividindo? Você está fazendo isso porque o Espírito de Deus não governa a sua vida. Olha isso, gente. É claro que Paulo está dizendo aqui no seu texto, quando ele fala sobre essa situação, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Se Satanás alcança vantagem é porque nós estamos deixando de viver aquilo que Deus espera para a nossa vida. Se nós estamos fazendo o que Deus não quer, é porque uma outra força está nos governando, que não é a força de Deus na nossa vida. Isso é muito sério. Se nós pudéssemos aqui fazer um resumo geral do que nós ouvimos aqui hoje, nós encontraremos o seguinte. Paulo apresenta uma relação complicada, uma relação onde um irmão errou, foi corrigido. Então, diante disso, Paulo faz o quê? Um convite, um desafio à graça prática. Olha para a cruz, olha o que Cristo fez por você. O que é graça prática? Não andar pelo natural. É ir contrário às inclinações natural do velho eu, porque os que estão em Cristo são nova criatura, e esses hábitos naturais do ser humano pecador se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Lembra que esse texto está dentro do contexto maior dessa segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Como que Paulo, então, no seu texto aqui, ele vai expressar essa graça prática? Ele trabalha o amor, a obediência, a consciência e a maturidade na vida dos irmãos. Quando nós tratamos de amor aqui, é uma atitude prática e não idealizada. Ou seja, Paulo nos convida aqui a não filosofarmos sobre amor, a não simplesmente conceituarmos o amor com belas palavras, com discursos emotivos, que nos faz chorar, que nos faz se emocionar. Não, Paulo desafia um amor que renuncia a si mesmo, um amor sacrificial, o mesmo amor que Cristo ofereceu na cruz do Calvário para nos salvar. É esse amor que Paulo olha. Olhe para a pessoa que erra, com o amor que você está renunciando o seu próprio ego ferido, a sua própria, o seu próprio orgulho que está sendo ferido. Ele tem que morrer na cruz através desse amor que Cristo demonstrou naquela cruz. Obediência não é um mero opcional. Meu amigo e minha amiga, meu irmão em Cristo, você não é convidado a decidir se você quer seguir os valores e princípios de Deus, se você quer perdoar, se você quer amar o seu inimigo. Não é opcional. Cristo convida você como discípulo dele, sendo guiado pelo Espírito dele, a viver essa obediência, tanto quanto tem que tratar com o pecado, quanto tem que perdoar o que ofendeu. Deus convida você a não viver de forma opcional os seus ensinos. Sim, Deus convida você a dar alta face, a andar mais uma milha, a entregar a capa, a perder o seu direito, a amar o seu inimigo, a orar pelos que vos perseguem, a abençoar os que vos maldizem. São princípios e valores de Deus e não são opcionais para aquele que professa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo fala também da consciência, da obra de Cristo por sua igreja. Ou seja, a consciência que deve reger as suas atitudes hoje não é um seu conceito firmado através do que você acha, dessa cultura que nos incentiva a valorização do eu. Não. A sua consciência tem que ser a cruz, o que foi feito naquela cruz, o que significa a cruz de Cristo para a igreja que você frequenta, para a comunidade local de discípulos que Deus inseriu você hoje. E também na maturidade, deixar atitudes de crianças. Paulo nos convida ao amadurecimento.
Nós não podemos viver como crianças espirituais. Nós precisamos ser maduros, porque crianças se isolam, crianças brigam, crianças falam mal um do outro, crianças brigam por causa de brinquedo, crianças fazem manha, crianças fazem birra, mas discípulos de Jesus estão morrendo na cruz a cada dia para que o Evangelho de Cristo cresça. Estão colaborando positivamente para o crescimento da igreja, para a exaltação do nome de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e da história. Discípulos de Jesus são desafiados a renunciar a si mesmo, o seu ego ferido, o seu orgulho ferido, para viver a glória de Deus através da sua atitude, vida e prática todos os dias. Amados irmãos, quando eu olho esse gráfico aqui, quando você é convidado nesta manhã de domingo, a olhar para esse gráfico onde há uma relação complicada, então Paulo pede uma graça prática, que é não andar pelo natural, evocando o amor, não idealizado, mas prático, uma obediência não opcional, uma consciência da cruz da igreja, a maturidade para deixar as coisas de criança. Quando eu olho para tudo isso, a pergunta que emerge é qual? Como temos lidado com os erros dos outros? Como que você, cristão, hoje tem lidado com aqueles que erram contra você, com aqueles que muitas vezes te ofendem, com aqueles que não seguem ou não cumprem o seu padrão que deveria ser? Porque muitas vezes, também só fazendo um adendo aqui, um pouquinho fora do que eu estou falando, mas dentro do contexto geral, às vezes nós frustramos com as pessoas porque nós criamos expectativas errôneas. E às vezes nós queremos que as pessoas sejam o nosso padrão de vida, o nosso padrão de comportamento que achamos certo e errado, mas meu amigo, minha amiga, as pessoas não são iguais. Então a grande pergunta é se essas pessoas que estão fazendo te machucam porque você esperou delas tanto, ou porque de fato elas são pessoas más. Se forem más, você é convidado a olhar para tudo que você viu aqui hoje e pensar como que você lida com isso. Não jogando pedras, mas demonstrando o amor e a graça de Deus até aqui com aqueles que erram e que muitas vezes estão prejudicando a igreja de Cristo com os seus erros. Assim, quero convidar você para refletir e praticar nesta manhã de domingo, a partir de reflexões que a gente possa de fato aplicar o que ouvimos nessa manhã. Primeiro, sua relação com o próximo é baseada por certo e errado, justo e injusto, ou pela graça de Deus norteando cada processo? Porque tratar as coisas pelo certo e errado, justo e injusto, é diferente de tratar pela graça de Deus, né? Por exemplo, deixa eu pegar exemplo aqui, já falando de maturidade, eu tenho meu pequeno Davi, que vai completar 5 anos, né? E é interessante como às vezes ele quer ir para o parquinho, ou ele quer fazer alguma coisa, ir na casa de alguém, na casa do amiguinho dele, do Lucas, que é o grande amigo dele que ele tem hoje, o Luquinhas, do nosso irmão Léo aqui. E às vezes, amados, não tem condição de ir. Por causa do trabalho, às vezes porque a rotina do nosso dia não permite toda hora que a gente quer sair. E a gente diz não para o Davi, não porque a gente quer o mal dele, mas porque ele tem que aprender os limites. É engraçado como ele recebe o não, ele fala assim, não é justo. Isso não é justo. Não é justo eu não poder ir lá. Mas eu entendo que o Davi fala isso porque ele é uma criança. Ele não tem compreensão de trabalho ainda, que as agendas são diferentes, que nem todo dia é um feriado, nem todo dia é festa. Para ele é brincar, comer, assistir TV, porque isso faz parte da rotina dele como criança. Ele tem que viver isso. Eu quero dizer que quando nós tratamos aqui as coisas por certo e errado, justo e injusto, a gente muitas vezes corre o risco de estar tratando uma justiça ou um certo que a gente não tem ideia do que é certo ou que é errado. Nós temos que ver tudo pela graça de Deus norteando cada processo, ou seja, a misericórdia de Deus sendo demonstrada em todo o tempo, a reflexão da mesma graça que nos salvou e nos mudou. Uma outra coisa, você compreende que Cristo lhe convida a amar de forma prática, e isso não é um mero opcional. Você tem obedecido a Deus nas suas relações? Cristo pede para você, não se você quer viver isso, Cristo fala, viva isso, porque isso é minha vontade para a sua vida. É isso que eu quero para você.
como você tem obedecido a Deus nas suas relações. Se você não está vivendo o que Deus pede, meu amigo, minha amiga, desculpa, mas você precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e deixar de amar você, seu orgulho, seu ego um pouco, para poder amar aquele que é digno do nosso amor, aquele que sem pecado morreu por mim e por você naquela cruz. Terceiro, você tem consciência da obra de Cristo na cruz por sua igreja? Entende que o seu orgulho é algo mediano diante disto? Amados irmãos, eu usei a palavra mediano aqui, mas todos sabem que o significado de mediano aqui é medíocre. E por que eu estou usando essa palavra? Porque o nosso orgulho é algo medíocre diante do que é aquela cruz. A cruz é muito maior do que o pastor Heber, do que a igreja presbiteriana, do que você. A cruz de Cristo, o sacrifício perfeito que nos salvou pela graça, de graça, é muito maior que o nosso orgulho ferido, que o nosso ego ferido quando as pessoas falham com a gente ou falham com a igreja. E aqui, não tem como eu não citar uma irmã que era chamada Dona Rosaura, que nos contou tantas histórias onde ela foi humilhada, onde ela foi desconsiderada, onde humilharam a vida dela de forma tão trágica. Sabe como ela agiu? Com perdão e graça. Jesus nos ensinou, Estevão mais uma vez reiterou, dizendo assim, aqueles que erram, a nossa oração tem que ser, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A cruz, a obra de Cristo é muito maior que o nosso orgulho mediano. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E por último, ignorar os intentos de Satanás da comunidade cristã é permitir ser governado por ele e demonstrar uma fé imatura. Qual lado você está? Seja honesto nesta manhã e pergunte que tipo de fé eu tenho demonstrado. Se nós estamos ignorando os intentos do diabo e nos fazer ter birra das pessoas, nos fazer ter raiva das pessoas e nos fazer querer odiar as pessoas, julgar as pessoas, tacar pedra, condenar, ei, esse não é um sentimento de um filho de Deus. Isso não é um sentimento bíblico sobre o seu coração. Então tome cuidado para que esse sentimento não governe a sua vida a tal ponto que, na verdade, Satanás esteja usando você como um instrumento dele na igreja de Cristo. Nós precisamos ser governados pelo Espírito Santo de Deus, vivenciar aquilo que Deus espera de mim e de você. Que Deus seja tudo aquilo que nós precisamos para viver como Cristo espera, que ao tratar os erros dos outros, a gente tenha consciência que Paulo nos convida a um desafio prático, a uma graça prática, que é não viver pelo nosso natural. Como eu faço isso? Amando de verdade, vivendo o que Cristo espera, obedecendo a sua palavra e não somente decidindo ou pensando se eu vou ou não obedecer, tendo a consciência que a cruz e a obra de Jesus por sua igreja é muito maior que eu, que o meu ego, e amadurecendo, deixando as coisas de criança. Assim, a gente pode lidar com a vida do outro de uma forma muito mais sábia e abençoadora. Que Deus nos dê graça e condição de vivermos esta verdade hoje em nossos corações. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Deus possa usar a sua vida como instrumento dele para abençoar muitas e muitas pessoas em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa abençoar realmente a sua vida. Eu espero que esse estudo nesta manhã tenha desafiado você a refletir profundamente sobre o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser uma nova criatura, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e principalmente na relação daquele que erra contra a gente, contra a igreja, contra o evangelho. Que a gente pegue as pedras e ofereça a graça de Deus, a mesma graça que nos foi oferecida naquela cruz. Quero convidar você neste momento a estar refletindo profundamente sobre isso. Amém? Amados irmãos, quero lembrar você que não curtiu nossa página do Facebook ainda, que faça isso agora. Não custa nada, curte nossa página, apoie para seguir. E olha, indica esse canal da igreja para outros amigos teus, tá bom? Compartilhe esse vídeo que você viu aqui hoje, curta o vídeo,
comente o vídeo, dê um feedback sobre o que você achou dessa aula da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Se você está vendo pelo YouTube, olha, não se inscreveu ainda? Se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver um novo vídeo e olha, indica esse canal também para outras pessoas. Se para você esse conteúdo que nós temos feito aqui está sendo abençoador, compartilha com as pessoas, fala para as pessoas dele. Nesse vídeo que você está vendo no YouTube, curte o vídeo, comenta, deixa seu feedback aqui nos comentários, que é muito importante para a gente, tá bom? Que Deus abençoe. E olha, não esquece que hoje às 18h30 nós vamos ter o quê? Nosso culto de celebração com o tema Desenvolvendo a Nossa Salvação, um tema abençoado. Hoje às 18h30 você pode assistir pelo YouTube, apenas pelo YouTube. E após o nosso culto, você pode assistir também o Momento Kids, um tempo especial para os nossos filhos, que você pode estar ali participando também, tá ok? O link vai estar no canal do YouTube. Logo após o culto, você entra para os seus filhos ali. Se você tem amigos que têm crianças, compartilha, porque são mensagens na linguagem das crianças que podem abençoar, tá bom? E olha, conto com você para estar conosco nesse momento especial aí de culto e neste momento Kids. Domingo que vem quero que você guarde isso aqui. Pela graça de Deus, domingo que vem, dia 27 de setembro, estamos reabrindo a nossa igreja. O culto às 10 da manhã, para 40 pessoas apenas. Você vai receber um link, aqueles que podem ir, vão estar participando do culto, a reabertura da igreja, um culto de celebração e um culto de Santa Ceia. Momento abençoador, tá bom? Você que não pode ir ainda, vai continuar tendo a escola dominical aqui às 9 horas da manhã, culto às 18h30 e o Momento Kids após o culto também. O estudo bíblico sendo uma bênção também toda a quarta-feira. Quero orar com você agora e pedir que Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos orar juntos pela bênção de Deus. Pai, nós te louvamos por esta manhã de domingo, por este tempo que o Senhor nos deu de aprendizado da Tua Palavra. Quero agradecer por cada irmão que participou e quero rogar a bênção da minha vida, a vida dos meus irmãos, para que nós sejamos transformados na Sua vontade, no Seu querer. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós erramos tanto e muitas vezes não temos sido governados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Pai, a refletir a Tua glória, a viver para o Senhor nessa vida que nós temos tão corrida e muitas vezes nós somos levados a viver conforme nós queremos. Nos livra do nosso ego, do nosso orgulho, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Peça a Tua bênção aos irmãos que estão participando, peça a bênção ao culto que teremos às 18h30, ao Momento Kids, que o Senhor conduza o nosso dia debaixo da Tua vontade, Seu querer. Eu quero pedir a Deus que derrame poderosamente a Sua bênção sobre os Seus filhos, Pai. Obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, que tem nos amado poderosamente. Cuida de nós, da nossa vida e abençoe o nosso dia. Obrigado por este estudo, que esta palavra seja aplicada por Teu Espírito Santo em nosso coração e que nós sejamos fiéis, pessoas que amam ao Senhor e buscam o Senhor em todo o tempo. Pedimos isto em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse tempo de estudo bíblico seja um tempo abençoado. Fica com Deus e um ótimo domingo cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe você, sua família e olha, hoje às 8h30, Momento Kids depois do culto, participa com a gente.